Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o vídeo mais esperado nesse canal. Vocês me pedem o tempo inteiro para falar sobre custo de vida na Dinamarca, né? Tem muita gente vindo agora do Brasil para cá, especialmente esse ano. Tem bastante gente imigrando, né? E uma das maiores dúvidas de vocês é saber quanto é que custa morar aqui, porque às vezes vocês têm uma proposta de emprego para vir do Brasil para cá, vocês sabem o salário que vocês vão receber, mas vocês não sabem se esse salário é bom, é ruim, se dá para viver bem com esse salário ou não. E constantemente eu recebo esse tipo de pergunta, então eu resolvi esclarecer a dúvida de vocês e vim gravar esse vídeo. Antes de entrar realmente no assunto, eu queria dar só uma introdução e falar que a Dinamarca é um dos melhores países de se morar. E com isso, gente, obviamente, né, a gente tem um custo elevado de vida. Aqui não é um lugar barato para morar, não está nem perto dos lugares mais baratos de morar. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os salários daqui também são muito altos. Então, apesar do custo de vida ser bastante alto, o salário acompanha esse custo de vida. Então, eu tô aqui, ó, com a minha colinha. Eu fiz algumas anotações de preço, orçamento das coisas. E tudo isso aqui, gente, que eu anotei foi com base no Numbeo. Eu vou deixar o site aqui. É um site muito legal que dá para vocês terem uma noção de custo de vida de onde quer que vocês queiram, tá? Então, eu pesquisei algumas coisas lá e algumas coisas aqui também eu vou falar pela minha realidade, né? Quanto que eu pago, para vocês terem uma noção. Nesse site, vocês conseguem ter uma ideia bem fiel, realmente, pelo que eu olhei lá, é mais ou menos aquilo que tá lá mesmo. E aí, eu pesquisei como a Dinamarca em geral, mas a depender de onde vocês vão, porque não necessariamente vocês vão para Copenhague. Vocês podem ir para outra cidade e como é fora do centro de Copenhague, pode ser que seja mais... Pode ser não, provavelmente vai ser um valor mais barato das coisas. Então, vocês podem entrar lá nesse site e colocar especificamente a cidade que vocês estão indo para vocês terem uma ideia mais real. Então, vamos lá começar falando sobre moradia, que é assim... Do que você mais vai gastar dinheiro aqui é com moradia. Então, eu pesquisei lá no Numbeo, para você morar, se você quiser um quarto, na verdade aqueles apartamentos que é, sabe, estúdio, que é só, não é nem quarto, é uma sala com cozinha. Então, tá na faixa de 8.000 coroas se você for pro centro de Copenhague. Se você ficar um pouco mais afastado, aí você consegue achar de 6.000. Isso também vale, gente, para pessoas que alugam um quarto dentro da casa de outra pessoa. Aí já se você quiser um apartamento de 2 quartos, o valor já sobe bastante. E aí, o valor que eles colocaram lá tá na faixa de 14.000 coroas dinamarquesas, se for no centro da cidade, e se for fora do centro, 11.000 coroas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é porque quando você pesquisa apartamentos aqui para alugar na Dinamarca, eles colocam, por exemplo, 3 quartos, 14.000 coroas. 3 quartos não quer dizer 3 quartos de dormir, tá, gente? Aqui eles consideram a sala como um quarto. Então, se você quer realmente um apartamento de 3 quartos, você precisa colocar que você quer 4 quartos. E assim por diante. Então, isso é uma coisa que eu não sabia. Quando eu tava pesquisando apartamento, eu fiquei olhando assim, ué, tá falando 3 quartos, mas só tem 2? Então, é uma coisa para você prestar atenção na hora de alugar seu apartamento. Obviamente, gente, esse valor é só uma estimativa, você vai achar aí tanto para mais quanto para menos, mas esse valor vai depender principalmente da localização, do tamanho do apartamento, se é um apartamento de muitos quartos ou poucos quartos, e também das condições do apartamento. É um apartamento novo, é um apartamento reformado, tudo isso, né, vai ter um impacto ali no custo do apartamento que você vai alugar. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar sobre esse tópico de moradia é que às vezes a gente olha, eu pelo menos quando eu estava no Brasil, eu estava pesquisando um apartamento, eu olhava apenas o aluguel, o valor do aluguel. Ah, ok, 13.000, 14.000. Mas a gente tem que prestar atenção também, porque quando a gente aluga um apartamento aqui, a gente tem que pagar um depósito. E esse depósito não é barato, tá? Eu vou até colocar uns exemplos aqui. Às vezes os depósitos chegam a ser 6 vezes
o valor do aluguel, ou seja, tem depósito de 100 mil coroas e por aí vai. Então, nem todos são assim, tá? Às vezes você consegue um apartamento com depósito mais baixo, mas muitas vezes você vai achar depósitos assim de 5, 6 vezes o valor do aluguel. Agora, com relação a água, luz, aquecimento, tá? Eu coloquei lá no Numbeo e ele deu uma média de 1.400 coroas por mês. Esse valor também varia muito, tá? Vai depender... tem apartamento, por exemplo, que quando eu tava pesquisando, eles cobraram um valor por pessoa. Mil e poucas coroas por pessoa que ia morar naquele apartamento. Ou seja, eu num apartamento com eu e meu marido e meus filhos, eu pagaria muito dinheiro, né? Por 4. Mas no apartamento que a gente mora hoje, por exemplo, a gente tem um acordo e a gente acertou um valor por mês e não, né, a depender da quantidade de pessoas. Que foi bem menos do que esse valor aqui do Numbeo, por exemplo. Se eu não me engano, a gente paga umas 800 coroas, algo nessa faixa. Mas também vai depender, né, vai depender do acordo aí que vocês têm com o proprietário do apartamento. Próximo tópico que eu coloquei aqui foi telefone, né, dados móveis e tal. Esse valor também vai depender de empresa para empresa, mas eu pesquisei aqui 2 empresas com valores bem distintos, tá? Eu peguei aqui a Telenor, que é uma empresa grande, conhecida aqui, com 20 gigas, eles estão cobrando 149 coroas por mês. Já a Lebara, com a mesma quantidade de internet, tá cobrando 49 coroas. Ou seja, 100 coroas de diferença, varia realmente de empresa para empresa, varia do pacote de internet que você quer. O meu, por exemplo, é free data, né? Tipo, eu tenho uma internet ilimitada. Então, esses planos normalmente têm um custo maior. Mas também você vai ver a depender da sua necessidade, né? Se você não precisar de tanta internet, você consegue, por exemplo, um plano de 49 coroas, que é muito barato. Agora, falando da internet a cabo, né? Em casa. Eu dei uma pesquisada em algumas empresas diferentes, pelo Google mesmo, e eu encontrei valores na faixa de 199 a 249 coroas por mês. Eu não tenho internet a cabo, a gente usa um chip no modem, um chip, tipo chip de celular mesmo, com dados ilimitados, e a gente coloca no modem, porque eu não tinha instalação, né, para fazer isso, então eu pago um valor diferente, por isso que eu dei uma pesquisada por fora para vocês. Próximo tópico que eu separei aqui para falar foi supermercado, e esse é um tópico muito complicado, eu fiquei pensando muito como é que eu ia dar uma noção para vocês de custo de vida, né, com relação ao supermercado. Porque varia muito, depende do que você come, depende do mercado que você vai, depende de quantas pessoas que moram com você. Então, eu fiz uma lista aqui de alguns produtos com preço médio, e aí no final eu vou dizer quanto, em média, que eu, na minha família de 4 pessoas, a gente gasta por mês. Então, eu coloquei aqui uma listinha, vou ler para vocês. Então, leite, em média, 14 coroas. Uma caixa com 12 ovos, 30 coroas. Um peito de frango, 1 quilo, 65 coroas. 1 quilo de maçã, 15 coroas. Uma unidade de banana, tá, gente? 2,5 coroas. Um limão, 3 coroas. Uma manga, 18 coroas. Isso mesmo, gente. Manga é absurdo aqui de caro. Uma caixinha de 500 gramas de morango, 30 coroas. E 1 quilo de queijo. O queijo varia muito aqui, mas uma média aí você vai achar na faixa de 100 coroas. Muitas vezes tem promoção e você acha de 80 até 60 e poucas coroas, se você pegar uma promoção muito boa. Mas queijo é muito caro aqui, mas também tem muita promoção e esse preço oscila muito e varia demais, né? Outra coisa que vai impactar aí com relação ao supermercado, ao quanto que você vai gastar no supermercado, é a escolha do supermercado que você vai, né? Tem supermercados que são mais caros e supermercados que são mais baratos, como em qualquer país. Mas todo supermercado aqui, gente, toda semana eles têm uma revista com as promoções daquela semana. Então, isso é uma coisa que você pode fazer para economizar também. Eu não compro tudo no mesmo supermercado. Eu sempre olho, toda semana eu olho, o que é que tá barato em tal mercado, o que é que tá aqui. E aí eu faço a minha seleção, né? Vou comprar morango, maçã e banana em supermercado tal.
e as outras coisas no outro supermercado. Então, eu sempre tô olhando isso, porque é uma forma de você economizar também. Agora, só para dar uma resumida, assim, para as coisas não ficarem tão abstratas, eu vou dizer uma média, né? Eu, meu marido e 2 crianças, a gente gasta uma média de 5.000 coroas por mês com o supermercado. Agora, falando um pouco sobre transporte, aqui eu vou focar no transporte público, tá? Eu não vou falar sobre carro, gasolina, porque não é a minha realidade, então eu não tenho como falar isso para vocês. E aqui, a Dinamarca, ela é dividida em zonas. E o valor que você vai pagar de transporte depende de quantas zonas que você se desloca. Então, por exemplo, se você se deslocar, o mínimo são 2 zonas, tá? Que você vai pagar. Então, se você se deslocar por 2 zonas, você vai pagar 24 coroas. Se você deslocar 3 zonas, 30 coroas. E por aí vai. Quanto mais zonas você passa, maior o valor que você paga de transporte. Mas também existem os planos de transporte, né? Ai, gente, como que é? Tipo um passe mensal. Pronto. Existem esses passes mensais para principalmente quem trabalha, né? Se você tem que ir para o trabalho todo dia, se você tiver que pagar 3 zonas todo dia para ir e para voltar, você vai gastar 60 coroas por dia. Ficaria muito caro, né? Então, eles têm os planos mensais e esse valor também vai depender da quantidade de zonas que você vai passar. Então, eu vou falar para vocês quanto que eu pago. Eu tenho um passe mensal para 3 zonas, que é a zona que eu moro, e as zonas ali centrais de Copenhague, zona 1 e 2. Então, para 3 zonas eu pago 579 coroas por mês. Sai muito mais barato, porque eu pagando esse passe mensal, eu posso pegar quantos transportes eu quiser durante todo aquele mês. Então, se eu quiser pegar 5 transportes e vir várias vezes, eu posso incluído nesse valor. Eu não tenho que pagar mais nada. Agora vamos para a parte boa, vamos falar de lazer, vamos saber aí, é possível a gente sair na Dinamarca ou a gente só vai poder ficar em casa e pagar as contas? Então tá, eu separei alguns tópicos aqui. Academia, eu pago 239 por mês, esse é o plano básico, tá? Existe o outro plano que você pode malhar em qualquer academia, qualquer unidade, né? E tal, mas o básico é 239. É o valor que eu pago na academia aqui. Cinema. Um ingresso de cinema para um adulto custa, em média, 120 coroas. Eu não acho barato, assim, pensando por eu ser brasileira, né? Mas, como eu disse, o salário aqui acompanha o custo de vida. Então, 120 coroas para ir no cinema aqui não é absurdo. Então, isso é outra mentalidade que a gente tem que mudar. A gente não tá mais no Brasil, a gente não pode ficar convertendo, porque senão você não faz nada. Você enlouquece. Aí eu separei aqui para as crianças, um McLanche Feliz com um brinquedo custa 53 coroas. Aqui é diferente, tá, gente? Aqui você paga, tem um McLanche Feliz e você tem a opção de acrescentar o brinquedo ou não. Aí você paga 10 coroas a mais se você quiser o brinquedo. Não é como no Brasil que você paga um valor e já vem tudo. Não, aqui você pode escolher se você quer com brinquedo ou sem brinquedo. Então, 53 coroas. Agora vamos falar de cerveja. Quanto que custa uma cerveja na Dinamarca? Eu coloquei aqui uma média para uma cerveja de 500 ml, 60 coroas. Mas esse valor também pode subir bastante se você for para um lugar mais turístico, por exemplo. Eu já paguei 79, 80 coroas em uma cerveja de 500 ml. E uma long neck, eu coloquei aqui 29 coroas. Foi o último valor que eu paguei, inclusive. Mas também era um pubzinho, não era em lugar turístico nem nada disso. Obviamente, qualquer lugar turístico vai ser mais caro. Mas é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Outra coisa que eu coloquei aqui foi um valor de uma pizza, né? Uma pizza grande. Custa em média 120 coroas. Também pode variar para mais ou para menos um pouco. E agora, para finalizar esse vídeo, eu coloquei um último tópico aqui, que é para falar sobre a parte de educação, né? Quanto que custa uma creche, o SFO, que eu já falei com vocês algumas vezes. Eu coloquei aqui os valores que eu pago para os meus filhos, tá? Esses valores, mais uma vez, gente, variam a depender de cada creche, varia se a creche oferece alimentação, por exemplo, que não é o caso da de Luca, tá? De Luca eu mando sempre tanto o lanche quanto o almoço e tudo, mas algumas creches fornecem alimentação e você paga um valor a mais por isso. Eu já falei aqui várias vezes para vocês que a escola aqui é gratuita.
a partir dos 6 anos, a criança vai para a escola e você não precisa pagar nada a mais por isso. Mas as crianças menores, né, que vão para a creche, nesse caso sim, a gente paga um valor. Eu vou falar aqui, ó, até anotei quanto que é. Então, especificamente a de Luca, a creche dele custa 2.179 coroas, tá? E o outro caso é o SFO, que é o contraturno. O que é isso, gente? Luna vai para a escola, a escola dela é de 8 às 1 da tarde, certo? Mas existe a possibilidade da gente contratar o SFO. E aí ela tem direito de tanto chegar mais cedo e ficar de 6h30 às 8 da manhã, quanto depois da escola também, de 1 até 5 da tarde. Isso é muito importante, principalmente para os pais que trabalham. E em outro caso também é muito bom para a criança socializar, porque é um ambiente onde eles têm várias atividades, brincadeira, e ficam em contato com outras crianças. Mas esse também, o SFO é pago, ele não é incluso ali na escola, não. Você tem a opção de contratar ou não. E aqui a gente paga assim 1.141 coroas para o SFO. O SFO é muito legal também porque ele funciona inclusive nos períodos de férias. Por exemplo, agora todas as crianças estão de férias, né? Até 14 de agosto. São quase 2 meses de férias durante o verão. E as crianças que não estão no SFO estão realmente de férias. Os pais têm que ver uma forma de tomar conta deles, os pais que trabalham, eu digo, tá? Mas no meu caso, aqui como eu trabalho, o Mikael trabalha, ela continua indo pro SFO normalmente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha dado alguma clareza aí pra vocês, né? Espero que ajude. Eu sei que é muito abstrato os valores. Por exemplo, eu falei aqui valor de supermercado, quanto que eu gasto. Pode ser que você gaste muito mais ou muito menos. Então, esse vídeo é só pra você ter uma noção realmente e acalmar seu coração, porque eu sei que é isso que a gente precisa. Tá bom? Não deixe de dar um like nesse vídeo, por favor, porque me deu muito trabalho de pesquisar tudo isso aqui pra vocês. Então, por favor, um like e me segue no Instagram também pra gente conversar lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!